Fala comprador, fala compradora, tudo bem? Muito bem-vindo ao Café com Comprador. Hoje aqui a gente vai trazer para vocês um 360 Café, uma rodada de discussão, muito conteúdo bacana. O tema principal é como melhorar a gestão e a compra de Facilities Management. Todo mundo fala Facilities, algumas pessoas falam Facilities Management, ou seja, até isso nós vamos discutir aqui hoje. Então hoje a gente está aqui com alguns entrevistados, pessoal realmente de alto gabarito, nível lá em cima. Então vamos começar aqui, eu vou apresentar aqui primeiro os nomes das pessoas, e aí como se trata de um 360 Café, daqui a pouco as pessoas vão estar aqui batendo papo com a gente, tá? Temos aqui hoje Soraya Arcas Durães, é atual presidente da ANGC, Associação Nacional de Gestores de Contrato. Temos aqui também, ele tem um nome importado, né? Mas ele é do Brasil aqui, é o Fred Bemer, ele é membro da ABNT, conselheiro da Abrafac, e ele também é diretor e proprietário da empresa de consultoria chamada BlueTed. E quem está aqui com a gente também, todo mundo conhece, nossa querida mãe do Strategic Sourcing no Brasil. Ela é autora do livro, na verdade da Bíblia, né? Strategic Sourcing. Ela é atual CEO da Nova Solução Consultoria, Instituto Enlace, todo mundo conhece. Silene Bin, vai abrilhantar aqui o nosso bate-papo. Daqui a pouco ela está na tela com a gente aqui, tá bom? Galera, vamos lá, vamos começar aqui então. Vamos partir aqui para o primeiro bloco, nós vamos chamar aqui Soraya, presidente da ANGC, e ela já vai trazer aqui para a gente uma primeira provocação do grande tema, né? Que é como melhorar a gestão e a compra da categoria Facilities Management. Soraya, bem-vinda, vem para a tela, coloca aqui sua introdução, seja bem-vinda ao café, muito obrigado pela sua presença. Olá a todos, obrigada pelo convite, por estar aqui, dividindo um pouquinho, somando um pouquinho dos conhecimentos. O que a gente tem para falar, né? A gente trabalhou tanto na área de facilities quanto de compras. E hoje eu sou especialista em Strategic Sourcing em facilities. Também participo do grupo da ABNT, sou voluntária, da ISO 41000, que é ISO de facilities. E aí, onde é que tem essa congruência da área de facilities com o Strategic Sourcing? A ISO 41012, ela fala sobre todo o desenvolvimento de você elaborar um perfil bem feito. Quando você faz um sourcing, você tem que fazer isso. E aí, o dia a dia do facilities compras, eu preciso de tal coisa. Aí, compras, cadê o escopo? E aí, se não tem um escopo bem feito, não compra bem feito. A ISO, ela vem ajudar, tanto uma parte quanto a outra, como é que você vai desenhar um escopo bem feito, separar desejo de necessidade e realmente adquirir o melhor para a empresa, em termos de desenho de escopo, de avaliar se eu vou fazer em casa ou se eu vou comprar fora, né? Análise de todos os processos, e aí você vai orçar a mesma coisa de todas as empresas, porque você tem muita proposta de empresa, cada um é de um jeito, e aí compras não consegue, por seu lado, comparar aquilo, porque cada um veio de um jeito, facilities, por sua vez, eu acho que comprou mais barato e não está atendendo tecnicamente, e tem que ter os desafios no dia a dia, né? Muito bom, Soraya, muito bom, obrigado pela introdução. Realmente o assunto é um assunto que está completamente ligado à vida daquele profissional não sei se é correto falar categoria Facilities Management, porque é uma coisa muito ampla, é uma coisa muito grande, envolve várias compras de vários produtos, de vários serviços, de várias áreas, várias categorias, ou seja, é um universo. Então a gente vai trazer agora aqui Fred Bemer, um grande especialista aqui, para falar da norma, para falar um pouquinho do que é essa norma, onde é que ela entra dentro dessa rotina dos profissionais, desse conglomerado de atividades, e esclarecer um pouco mais aqui para a gente como é que a gente atua de uma forma mais profissional com relação à gestão disso tudo. Fred, vem para a tela, compartilha teu conhecimento aqui com a nossa rede de compradores, por favor. Boa noite, Douglas. Boa noite, Soraya. Boa noite, Silene. Espero que esteja tudo bem. Importante para nós, primeiro, agradecer justamente esse convite, tentarmos ampliar o horizonte da ABNT em relação à série ISO 41000. É uma série muito interessante para nós, a área de Facility Management. E agora, justamente, essa norma veio contribuir com o pessoal que tanto nos ajuda no serviço, ou seja, todo o pessoal do procurement,
Procurement. Então, o primeiro ponto é, o que é a norma ABNT NBR ISO 41012? Facility Management, diretrizes sobre processos de compras e desenvolvimento de acordo. O nome é bem comprido, mas ele sintetiza bem aquilo que estaremos fazendo. Essa norma fornece diretrizes sobre fornecimento e desenvolvimento de acordos em Facility Management, FM. Esta norma enfatiza que pontos? Os elementos essenciais nos processos de fornecimento de FM, as funções e responsabilidades de FM em processos de fornecimento e processo de desenvolvimento, estudos e modelos de acordo típicos. Muito bom, você falou o escopo dela, mas o que eu faço com tudo isso? Para que serve essa norma? Essa norma é aplicável a processos estratégicos relacionados às funções de serviço e de suporte para o negócio principal. Veja bem, nós estamos sempre para e passo caminhando com o negócio principal. Ao desenvolvimento de estratégia de FM, ao desenvolvimento de acordos de prestação de serviços facilities que abrangem a demanda de serviços públicos, privados e ações de produção e entrega interna e externas. O que eu quero dizer com essa frase tão longa? Que a nossa norma é aplicada tanto para o setor público quanto para o setor privado. Esse que é o ponto interessante também da família ISO 41000. Ao desenvolvimento de sistemas de informação de FM, também ela contribui com isso. E ao desenvolvimento de organização e aos processos de reengenharia de negócios, os principais tipos de ambientes de trabalho, por exemplo, indústria, comércio, administração, militar, saúde, etc. E o que é mais importante que a gente descobre com essa norma, ao começar a usá-la e conhecê-la mais, que ela tem uma profunda aplicação na área educacional e de pesquisa. Por quê? Porque todo o processo dela passa a ser um processo documentado e passa a ser um processo arquivado para a função dela. E nós vamos entender um pouco mais depois. E dessa forma, quando é necessário fazer um estudo qualquer a respeito de uma compra específica, de um processo mais detalhado, nós poderíamos fazer isso, porque toda a nossa documentação está lá. Vamos conhecer o ponto principal da norma, um resumo dela, que é esse fluxograma que vocês estão vendo agora. Esse fluxograma, justamente, ela mostra e sintetiza o que é a norma ISO 41012. O que eu estou falando? Preste atenção no canto esquerdo. Vocês vão ver um quadrinho com o número 4. É justamente o começo de todo o nosso trabalho. Ou seja, o que ele está fazendo? Ela vai fornecer a estratégia de fornecimento e contexto do negócio principal. O que nós estaremos fazendo nesse ponto? Nós estaremos conhecendo o nosso ambiente. O que eu quero dizer com isso? Nós devemos lembrar que um FM atua nos 3 níveis principais, quais sejam estratégico, tático e operacional. Quando nós estamos falando nível estratégico, nós estamos falando um propósito de longo prazo. Ou seja, nós estamos falando justamente de alcançar objetivos da organização a longo prazo. Quando nós falamos em nível tático, o propósito é implementar os objetivos estratégicos na organização de médio prazo. Por exemplo, definição de SLA, definição de KPI e relatório. E quando nós falamos em nível operacional, é justamente o ambiente requerido aos usuários finais no dia a dia. Por exemplo, por meio de atender um SLA, monitorar os prestadores de serviço e o recebimento de solicitações, por exemplo, uma central de atendimento. Isso é muito importante. Então, nessa primeira etapa, é importante vocês visualizarem que nós estamos conhecendo aonde nós estamos. Esse é o nosso primeiro passo. A partir do momento que nós conhecemos onde nós estamos, vamos partir para a segunda etapa. Qual vai ser? Identificar, analisar as necessidades, expectativas atuais e futuras do nosso cliente. Quem é o nosso cliente? A organização demandante, ou seja, a quem nós prestamos o serviço. E é importante, nesse ponto, identificar necessidades atuais e futuras das instalações e as expectativas da organização demandante. O que nós estamos querendo falar com isso? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Nós estamos procurando entender a estrutura organizacional e as capacidades atuais. O que mais? Os contratos de serviços existentes, ou seja, nós estamos conhecendo todos aqueles contratos que existem e as medidas de desempenho dos atuais contratos, ou seja, nós estamos começando a nos inteirar do assunto, conhecendo um pouquinho mais daquele ambiente que nós estamos entrando. Aí nós vamos partir para o 5.3, que é traduzir todas aquelas necessidades que nós levantamos em requisitos. O que nós estamos falando? É justamente uma parte assim, bem delicada, que é determinar o que precisa ser entregue, com que frequência e definir metas e estratégias a serem alcançadas, ou seja, custo, qualidade, etc. O que nós estamos fazendo nisso? É justamente nos aprofundando mais no objetivo que nós temos, criar um acordo que seja realmente satisfatório para ambas as partes. E justamente no anexo A da norma, da ISO 41012, você tem um exemplo de como traduzir isso, ou seja, como nós traduzimos as necessidades em requisitos. Aí vamos para o ponto 5.4. O que vem ser? Determinar os níveis de serviço. O que nós estamos fazendo? Olha, nós estamos começando a aprofundar um pouco mais. Estão notando? Especifique critérios e parâmetros. Nós estamos começando a fazer isso. Identificar resultados mensuráveis, esperados, níveis de qualidade. Definir indicadores de desempenho e metas para cada serviço. Vocês notaram que nós começamos a aprofundar um pouco mais o nosso objetivo? E o que nós estamos fazendo?
Após os requisitos demandados terem sido desenvolvidos, a próxima etapa é estabelecer o nível de serviço ou a qualidade de desempenho para atender os requisitos. A tradução de requisitos em especificações definirá o escopo apropriado de trabalho e os recursos requeridos. Olha o ponto delicado que nós estamos chegando, até que o nível de serviço seja determinado. Quando nós conseguimos determinar esses níveis, o nível de pessoal e as produções do prestador de serviço podem não ser completamente quantificados. Esse é o importante de nós fazermos um trabalho cuidadoso nesse ponto. A seguir, nós vamos fazer o quê? Nós vamos conhecer o 5.5, identificar as opções de entrega de serviço. O que nós estamos falando sobre isso? Nós estamos pensando justamente como é que nós vamos fazer esse serviço. Nós vamos fazer com a equipe interna, se nós vamos fazer com uma equipe externa ou fazer com uma equipe mista. O que nós estamos fazendo de equipe mista? Nós estamos pegando uma parte do nosso equipe com o pessoal interno e uma equipe contratada para fazer aquele serviço. Nós vamos apresentar um estudo sobre isso. O que nós estamos falando? Nós vamos estar trabalhando como que nós podemos fazer isso. E como que nós vamos estar fazendo esse 5.5? Fazer uma pesquisa de mercado, determinar a linha de base de custos e riscos. E aí, justamente nesse ponto, nós estamos entrando justamente no que a Silene mais gosta. Depois ela vai contar para nós por que ela gosta tanto disso. E é justamente nosso trabalho está preso nisso. E aí nós vamos para onde? Para o 5.6. O que é o ponto 5.6? Estabelecer caso de negócio, ou seja, desenvolver e análise do caso de negócio. Nós vamos desenvolver um caso de negócio, nós vamos analisar tudo aquilo que nós fizemos, todos os pontos levantados até agora, e vamos criar um caso de negócio. Como? Com questões financeiras, definir estratégia de investimento, estimar custos, estratégia de preço, análise de risco, necessidades da organização e a estratégia do projeto. Ou seja, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo um estudo completo para apresentar para a organização demandante qual a opção que nós temos e qual melhor se enquadra no nosso caso. O que nós estamos falando? Justamente em estudar se vamos fazer com a equipe própria ou vamos contratar serviços de terceiros. E é justamente nesse ponto 6 que nós estaremos fazendo isso. Ou seja, nós preparamos o business case, fizemos um estudo completo, temos a nossa opinião e nós vamos apresentar, mas depois de apresentar o business case para a organização demandante, quem faz a decisão é ela, não somos nós. Vejam bem, nós, de FM, estamos caminhando para e passo com a organização demandante. E nessa forma, nós temos que apresentar as nossas opções e por que estamos apresentando a opção. E é justamente aí que vem o caso de sempre um trabalho junto com a equipe de procurement, para que isso seja caminhado de uma forma para e passo. Chegamos na prestação interna de serviço, na prestação externa de serviço. Nós vamos mostrar as diferenças sucintas de cada uma e vamos, com isso, começar a trabalhar onde? No item ponto 7. O que é o item 7? É justamente fazer o quê? As principais características de um acordo de FM. Notem bem, até aqui nós estamos preparando o nosso acordo. Nós não chegamos no nosso acordo ainda. Nosso acordo mais para frente. Aqui nós estamos fazendo nossos preparativos. O que quer dizer com esses preparativos? O objetivo de um acordo é definir a relação entre a organização demandante e o prestador de serviço responsável pela entrega do serviço. E o que mais? Um dos fatores mais importantes do desenvolvimento de um acordo é criar um entendimento comum do serviço a ser entregue e a qualidade de prestação de serviço entre o prestador de serviço e a organização demandante, cuja necessidade é o nosso objetivo em atender. E quais são esses componentes essenciais que nós devemos lembrar? Prazo de vigência, subcontratações, atribuição de responsabilidade de gestação e comunicação, o SLA que nós estaremos adotando e o término de contrato. Isso é muito importante. Vocês vão notar que diversas vezes isso é mencionado no decorrer da norma. Atenção, o término de contrato. E no anexo C, nós poderemos ver a estrutura e conteúdo do acordo, ou seja, alguns exemplos, e podemos ver também no anexo D os SLAs, alguns exemplos que nós podemos fazer. Concluímos o ponto 7, vamos para o ponto 8. No ponto 8, considerações comuns em acordo. O que nós estamos fazendo? Lembrando aquilo que nós devemos considerar quando estivermos fazendo um acordo, ou seja, a flexibilidade que esse acordo deve ter, critérios de desempenho, responsabilidades de informação, procedimento de auditoria e reports, melhoria contínua, melhores práticas, inovações, deixar a porta aberta para que melhoria contínua possa acontecer, substituição de ativos e projetos, se for o caso, comunicação, isso é uma coisa sempre presente em toda a série ISO 41000, comunicação full-time, em todas as etapas, tanto do mesmo nível, quanto os níveis abaixo, quanto acima. Normas corporativas que são estudadas, os regulamentos que nós devemos incorporar e, novamente, como proceder num término de acordo, tá bom? Feito isso, nós vamos pensar no próximo slide. O que é o próximo slide? É justamente um detalhamento do nosso acordo.
O que nós estamos pensando nisso? Nós conseguimos até agora levantar toda a documentação necessária, todas as informações necessárias, tudo que vocês puderem imaginar para chegarmos nesse ponto. E nesse ponto estaremos fazendo a preparação e estaremos também trabalhando na pré-qualificação daquilo que nós temos lá atrás. Vocês estão lembrados? Num dos itens que nós estávamos fazendo isso? Justamente no item 5.5, que nós fazemos todo aquele levantamento, nós estaremos usando aqui. É justamente esse estudo da pré-qualificação. Em seguida, faremos o que? A concorrência. Concluída a concorrência, negociação, elaboração do acordo e assinatura. E a partir daí vem a implementação. Quando nós estamos falando em implementação, nós estamos falando estabilização, porque todo contrato deve ter uma estabilização. E nesse período de mobilização e estabilização, tem que ser um trabalho conjunto entre FM e procurement. Os dois têm que estar trabalhando juntos para quê? Para qualquer dúvida que aconteça em função do contrato estabelecido, seja um jogo em que todo mundo possa contribuir na melhor solução. A partir disso, nós entramos aonde? Na otimização e melhoria no decorrer da operação. E, finalmente, nos estamos preparados para quê? Para o fim do contrato, quando chegar o momento. E dentro disso, nós passamos para a próxima etapa, que é o item 10. O que é o item 10? Medição de desempenho da prestação de serviço. O que nós estamos falando com isso? Acompanhar e monitorar, verificar as entregas do serviço. Todos estaremos fazendo. Ou seja, nós estamos fazendo, nós, que eu falo, é FM. Nós estaremos coletando dados para fornecer um relatório para a equipe de procurement, entender o que está acontecendo, porque procurar saber como está indo o contrato, para que sejam efetuadas qualquer melhorias necessárias, caso houver. E é justamente isso que vocês estão vendo aqui, ó, nessa seta em que nós voltamos lá para o item 5.2, para justamente implementar as melhorias necessárias. Nisso estaremos fazendo o quê? Comparando a entrega dos serviços solicitados com o que está sendo entregue. E, finalmente, identificar e implementar ações corretivas. Em resumo, é isso que nós estamos falando da norma ISO 41012. Todos os seus pontos de apoio e o que nós precisamos saber. Tenho certeza que novas perguntas vão surgir. E o Douglas está pronto para prepará-las, né, Douglas? Por favor, dê seguimento. Muito bom, Fred. Uma aula da norma, realmente é muito esclarecedor. Obrigado pela sua clareza na exposição. Comprador que está assistindo, você vai ver um QR Code na tela agora, para você poder fazer a leitura e baixar aí no seu computador, baixar no seu celular, todo esse material que a gente está usando aqui na nossa apresentação, tá bom? É só ler o QR Code, vai baixar aí, fique à vontade, material de vocês, façam um bom uso e espero que ajude muito na carreira e na vida de vocês, tá bom? Seguindo aqui o nosso 360, café especial aqui sobre Facilities Management, agora é ela, a mãe do Strategic Sourcing. Silene Bin, vem para a tela, Silene, e fala, por favor, o que você trouxe para a gente relacionado à metodologia de Strategic Sourcing, gestão de categoria, ou seja, o que você realmente faz muito bem, todo mundo já realmente aprecia esse teu trabalho aqui no Café. Silene é nossa parceira, ajudando o Café a levar muito conteúdo genuíno e relevante para todo mundo que está assistindo aqui. Silene, a tela é sua, fique à vontade. Olá, Douglas, olá, boa noite a todos. Soraya, Frederico, é um prazer estar aqui com vocês nesse Café 360 graus, né, trazendo para esse público quais oportunidades, as congruências, né, entre a norma de Facility Management e discutindo aqui esse assunto em alto nível. Tenho certeza que a gente vai trazer aqui muito conhecimento, né, para esse público. Vamos lá. Então, pessoal, quando a gente fala de estratégia em compras, né, e como o Douglas bem comentou, a gente fala basicamente na gestão por categoria, né? Então, Douglas, respondendo a sua pergunta, Facility Management é uma categoria? No meu entender, são várias categorias, né? Dentro do Facility Management, nós temos lá diversas categorias, se a gente entender que cada categoria é relativa a um mercado fornecedor. Então, serviços de limpeza patrimonial tem um mercado fornecedor, como um aluno um dia me falou, tem um vendor list específico para esse gasto, né, para esse tipo de contratação, serviços de limpeza patrimonial. O mesmo para serviço de segurança, para jardinagem, para alimentação, muitas vezes, corporativa, para, às vezes, também telefonia que está dentro do Facility Management. E aí vai. Cada empresa tem a sua característica e coloca dentro deste guarda-chuva mercados fornecedores igual a categorias que são comuns e outras que podem não ser
tão comuns, mas isso não muda absolutamente nada. Então, quando a gente fala de estratégia de compras, a gente fala de gestão por categoria. E temos aí duas metodologias, três na realidade, três metodologias extremamente importantes para fazer a gestão, né, por categoria, que é a metodologia de Spend Analysis, a metodologia de Strategic Sourcing e a metodologia da gestão da categoria. E a gente vai falar aqui hoje, não é, buscando esse alinhamento com a norma, falar um pouquinho da metodologia de Strategic Sourcing e da metodologia de gestão por categoria. Quem não conhece a metodologia, né, Douglas? Então, quem não conhece, vamos conhecer hoje um pouco. Vocês veem aí, eu trouxe um slide para vocês, que eu costumo apresentar tanto nos meus treinamentos quanto nas minhas propostas, né, de consultoria e de treinamento assistido, etc., da forma pela qual, o slide, da forma pela qual a gente apresenta a metodologia. Logicamente que a metodologia é uma metodologia de comum, de domínio público, que a gente costuma dizer. Existem várias formas de serem abordadas, não tem certo ou errado, tem formas. O importante, eu costumo dizer, que é como que a gente aborda as ferramentas dentro da metodologia, em que momento que a gente apresenta, utiliza e linka essas ferramentas dentro da metodologia. Isso que é o importante. Então, na nossa forma de apresentar, a metodologia, como está no slide, está em 8 etapas. E nós, com a nossa experiência, agrupamos essas etapas em 3 grupos de etapas. Então, esses 3 grupos são o grupo 1, que nós chamamos de etapas de fundamentação, o grupo 2, etapas de elaboração de estratégias, e o grupo 3, etapas de negociação e implementação dos acordos. Normalmente, né, então, o grupo 1, a gente fala da inteligência, então toda a estratégia do Strategic Sourcing está na abordagem, no desenvolvimento dessas 3 primeiras etapas. A inteligência da categoria está nestas 3 primeiras etapas. Definir requerimentos internos, entender mercado fornecedor, elaborar um modelo de TCO, do Total Cost of Ownership. Então, nestas 3 etapas, eu vou gerar alguns entregáveis. O primeiro, mais importante, é o baseline de preços, que está caracterizado pelas especificações, pelas quantidades, volumes, pela formação do preço, pelos processos de aquisição atuais e pelas barreiras internas e externas. É o meu olhar para o histórico do gasto, caracterizado, né? E aí, fazendo essa análise, eu vou ter lá o meu baseline de preços, né? Que é o valor referência que vai ser utilizado para apurar o resultado de um projeto de Strategic Sourcing. A etapa 2 é onde eu vou analisar o mercado fornecedor daquela categoria. Então, aqui eu vou entender a segmentação do mercado, a presença geográfica, vou entender as 5 forças de Porter, que vão me dizer qual que é o nível de competição entre esses participantes desse mercado fornecedor. Vou entender aqui o famoso Cost Breakdown, que é a estrutura de custos do mercado fornecedor, é como está composto o preço que eu pago para o meu fornecedor daquela categoria. E a terceira etapa, que é uma das etapas mais legais do meu ponto de vista, porque não tem nada a ver com preço, mas tem a ver com gasto da organização em relação àquela categoria. O que a empresa gasta para poder ter um serviço de limpeza patrimonial em funcionamento? Quais são os gastos que a organização tem, ok? Essa etapa, pessoal, é onde eu costumo dizer que o comprador, o profissional, sai da zona de conforto e começa a olhar um negócio de forma estratégica e começa a mostrar para os seus clientes internos, inclusive para facility management, né, que a atividade dele não é só fazer cotação de preço, e sim olhar o negócio e trazer oportunidades de melhoria, de redução de custos internos que normalmente a gente não olha, e se às vezes olha, não olha no tempo correto. Então, pessoal, essas 3 primeiras etapas é o coração do Strategic Sourcing, que é uma ferramenta de alta performance. Muito bem, se a gente pensar que um projeto de Strategic Sourcing, ele leva em média 6 meses, como assim, Silene, 6 meses? 6 meses, né? Porque só essas 3 primeiras etapas
etapas, a gente coloca de energia aí pelo menos uns 30% desse tempo. Muito bem, fiz esse estudo, fiz todas as validações, tenho agora no final da terceira etapa meu baseline de preços mais TCO, com todo esse embasamento, agora eu tenho toda a propriedade para fazer propostas alternativas de modelo de fornecimento ao meu atual, que é o meu baseline. Buscando o quê, pessoal? Oportunidades de redução de custos. E aqui não é saving, pensando em preço, é custo, né? Tem preço, tem TCO e tem outras oportunidades aí que a gente pode apontar a fim de ir para o mercado e realmente fazer um cheque para ver qual desses modelos que eu posso estar propondo podem ser aqueles que podem me trazer um retorno maior. Muito bem, etapa 4, alternativas de modelo de fornecimento ao que eu tenho hoje. Desenhei esses modelos, validei com o meu stakeholder, no caso, com a equipe de Facility Management, porque, como bem falou o Fred, importantíssimo a comunicação. E não existe Strategy Sourcing sem comunicação, é sempre um projeto feito a 4 mãos, compras e o cliente interno, no caso, Facility Management. Ok, vou para a quinta etapa, que é uma etapa que muitos profissionais conhecem, que é a tal da RFI, a Request for Information, que é uma pesquisa de mercado ampla para entender quem está apto ou quem, né, estaria apto a me fornecer nos modelos de fornecimento que eu estou propondo. Fechei o grupo 2, né, que a gente chama de propostas, vou para o grupo 3, que eu tenho certeza que é o grupo onde normalmente nós estamos mais confortáveis, né? Foi o que eu processo a etapa 6, a RFQ, que é a minha cotação, né? Meu processo estruturado, com especificação, com volumetria, com os SLA, com os KPIs, com os SLAs, extremamente transparente para com o objetivo de trazer um ponto que a Soraya comentou muito bem também, que é trazer equalização para as propostas, né? Eu consegui comparar banana com banana. Cotação, cotações equalizáveis, legal. Fiz o meu processo, meu mapa comparativo, vou para o meu processo de negociação, né? Onde eu posso fazer uma negociação presencial, posso fazer uma negociação eletrônica. Aqui eu desafio para os processos de categoria com alta competitividade, eu sempre consigo fazer uma negociação eletrônica. Fiz meu processo de negociação, implanto meus acordos, ok? Então, esse é o slide metodologia de Strategy Sourcing. Só um detalhe antes de eu passar para o próximo slide, que é o seguinte, pessoal, fator de sucesso para a implementação do Strategy Sourcing. É sempre um projeto, tem começo, meio e fim, tem que ter uma equipe multifuncional com a participação dos stakeholders e principalmente do cliente interno, né? É um trabalho, é um projeto a 4 mãos. E, pessoal, detalhe importante, é um estudo. Sendo um estudo, eu posso tudo. Então, todas as homologações, as validações das propostas aqui, elas vão ser validadas ao final, se estas propostas realmente forem melhores, trazerem um resultado econômico melhor do que o meu modelo atual. Legal? Só que a gestão, a abordagem estratégica e a participação do profissional estratégico, ele não termina no acordo, na implantação, na negociação. Ele continua na gestão da categoria e tem muito a ver com o que o Frederico comentou na questão da gestão, né, dos acordos, garantir que aquele acordo que foi negociado vai ser implementado, que as economias que foram projetadas estão sendo capturadas ao longo do acordo, isso é extremamente importante, isso às vezes faz com que as compras caiam no descrédito, né, dos resultados apresentados, fazer a gestão da performance, dos KPIs, dos SLAs, do acordo e, logicamente, já se preparar para uma próxima onda, numa renovação contratual. Todo esse trabalho também é feito a 4 mãos, é um trabalho colaborativo, adoro essa palavra, um trabalho colaborativo com a área de Facility Management, que é o nosso assunto, o nosso tema aqui.